Seja bem-vindo, sou o Anderson Pinheiro. Conforme nós combinamos no primeiro vídeo, nós vamos fazer uma série de 3 aulas falando sobre o tabernáculo. Hoje nós vamos para a parte 2. A gente fez toda uma contextualização histórica na nossa primeira aula e hoje nós vamos falar especificamente do pátio e do tabernáculo em si. Quais que são as revelações e quais que são as aplicações trazendo para os nossos dias de hoje de todo aquele simbolismo que o tabernáculo tinha e coisas que são muito pertinentes para o dia de hoje e para a realização da obra de Deus nos nossos dias. Vamos para o slide? Então, conversamos no último vídeo, onde nós paramos foi justamente quando a gente chegou no ponto em que a gente via uma visão artística do tabernáculo. Então ele tem o átrio, ou o pátio, que ele é cercado por aquela cortinada com colunas, que nós vamos falar sobre elas hoje, e delimitava então toda a região do deserto, a parte que efetivamente era considerada então o tabernáculo de Deus. Então a gente vê aqui, para a gente poder começar então o nosso estudo, delimitado por uma cortina de linho fino branco, sustentado por 60 colunas com base de cobre e pontas de prata. A gente vai falar sobre esses detalhes daqui a pouco. É interessante, daqui a pouco a gente vai ver uma figura, a entrada então ao pátio, que é onde ficava ali o altar do holocausto, a bacia de bronze, tinha uma porta apenas, só tinha uma entrada. E aí a gente trazendo então como um simbolismo, falando do que é a igreja nos dias de hoje, uma porta é o Senhor Jesus. Ela tem umas características interessantes que a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, mas no momento, uma porta. Só Jesus. Não existe outro modo do homem alcançar a salvação. Ele sair do plano em que ele estava na ruína e alcançar a salvação. É somente através de Jesus. Por isso o tabernáculo tinha apenas uma entrada, uma porta. Em frente, então, ficava o altar do holocausto, onde os animais eram sacrificados para que o pecado do povo fosse perdoado. A gente vai ver com mais detalhes daqui a pouco. Depois do altar ficava a pia de cobre, que era o lugar onde os trabalhadores, os levitas, os sacerdotes, trabalhavam fazendo ali as suas atividades, atendendo o povo. Isso aqui é bem interessante. Lá em Apocalipse 19:8, diz assim: "E foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente", porque o linho fino é a justiça dos santos. Então vamos lá, falando já, começando a mostrar os simbolismos, a cortinada que ficava do lado de fora, que separava então o deserto em relação ao pátio, que já era considerado então assim a terra, a parte que era constituinte do tabernáculo, o pátio era uma parte, era então coberto por cortinas de linho. E o que isso quer dizer? O Apocalipse 19:8 fala pra gente que o linho é a justiça dos santos. Mas como assim? Quem vê a igreja de Cristo, não vê necessariamente um prédio construído por homens, alvenaria, enfim, toda aquela estrutura. Aquele é o lugar onde nos reunimos para louvar a Deus, para servir a Deus, para ouvir a sua palavra, para aprender mais, para congregar. Agora, quem delimita o mundo da vida cristã, ou seja, quem ainda está na ruína, quem ainda está sob o peso do pecado e o juízo de morte, e quem agora alcançou a misericórdia da salvação através de Jesus, quem delimita isso são as pessoas. E mais do que as pessoas, são os atos que essas pessoas fazem, aquilo que essas pessoas então mostram para o mundo, que é diferente de uma vida antiga. Como assim?
Muitos, então, eram viciados, tinham vários problemas em várias áreas da vida, e quando o Senhor Jesus entrou na vida dessas pessoas, as pessoas mudaram. Então, a justiça dos santos é aquilo que transcende, né, a igreja. É um testemunho fiel de uma igreja realmente transformada através do sacrifício de Jesus. Então, nós precisamos mostrar para as pessoas, ou seja, o limite entre o mundo e a igreja. Então, essa justiça, esse linho fino, é o nosso testemunho. É aquilo que as pessoas olham de longe e vê. Tá? Então, quando você olhava de longe, havia uma cortinada, então, de linho, e era muito discreto, né? Porque, ao olhar de muito longe, certamente, quando você via, você confundia aquela cortinada com o deserto. O que é importante nesse contexto? A igreja do Senhor Jesus, ela é vista, mas ela é vista de uma forma muito discreta, sem alarde. Porque o objetivo principal desta obra é que a salvação seja anunciada para as pessoas. Mas a gente não vai fazer disso um espetáculo. Então a igreja, ela é discreta, mas ela é vista. Ao chegar de perto, era vista então aquela cortinada com as suas colunas sustentando. Então é importante para nós entender o que são as justiças do santo, o que é o linho fino, aquilo que eu e você fazemos que representa a igreja lá fora. Então, quando temos um bom testemunho, quando apresentamos a nossa vida regenerada, então as pessoas veem uma genuína, né? Uma igreja genuína, né? Então, isso é muito importante, a gente tem que estar muito atento a isso. Aqui, para a gente ter uma noção de como é que era, então, o tabernáculo com as suas partes, né, num formato de diagrama. Então, a gente tinha... Vou pegar o laser aqui para a gente poder ver um pouco melhor. Então, ó, 100 côvados, o que é aproximadamente 45 metros, então, de comprimento. 50 côvados era a sua largura, em torno de 22,5 metros. É muito importante você saber o seguinte, ao pesquisar, esses números variam um pouco, porque não era uma medida exata. A gente não tinha uma exatidão das medidas como a gente tem hoje no sistema métrico, né? Então, são medidas aproximadas. E como a gente já tinha falado anteriormente, você tem uma porta só, que é a entrada. Já de frente, o altar do holocausto. Na frente do altar do holocausto, a pia de cobre. A gente tinha uma outra entrada aqui, que não foi mostrada no diagrama, mas era a primeira entrada, né, para dar acesso ao lugar santo, né, castiçal à esquerda, mesa dos pães da proposição à direita, à frente, altar de incenso, o véu que separava o lugar santo do Santíssimo, onde nós tínhamos a Arca da Aliança e por cima o propiciatório, né? Aqui, ó, o lugar santo 15 metros de comprimento, o Santíssimo 5 metros. O tabernáculo em si tinha 5 metros, então, de largura. Isso aqui também é interessante. A gente viu que eram 60 colunas no total, né? E aí, elas eram distribuídas assim, 11 à frente, 11 no fundo, 19 nas laterais, em cada uma das laterais. Tem um texto em Cantares que diz assim, Cantares 3, versos 7 e 8. Eis aí a liteira de Salomão, 60 homens valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Todos eles carregam espadas e são experientes em guerra. Bom, a gente já viu que o linho fala então das justiças. Fala então daquilo que o homem mostra que foi uma transformação de vida para ele, né? Então as pessoas veem uma transformação. Isso é a justiça. A justiça existia sobre nós um peso de morte, né? Um juízo de morte por causa do pecado. Alcançamos Jesus, somos justificados e a nossa vida é transformada. As justiças são justamente isso. Olha, agora eu estou mostrando que eu fui verdadeiramente regenerado, minha vida mudou. Agora, quando a gente fala das 60 colunas, somos nós também, os cristãos.
povo de Deus, igreja do Senhor Jesus. Só que aqui, o que acontece? No texto de Cantares, fala que ao redor da liteira era, imagine uma carruagem sem rodas, apenas com duas varas, uma de um lado, outra do outro, a gente vê muito em filmes, e homens carregavam o rei. Então, e alguns homens à frente, alguns homens atrás, o rei ficava ali dentro, e ele era transportado de um lado para o outro. E o que Cantares fala? Que haviam 60 valentes, homens experientes na guerra, que estavam ali para proteger o rei. Se a gente vê o tabernáculo era onde Deus estava presente para estar junto ao povo. Então, ali, a gente vê a realeza. O Senhor Deus presente, né? Rei dos reis. Em volta, então, aquelas 60 colunas representam um povo de Deus preparado para a guerra. Um povo que sabe manejar a espada, que é a palavra, experiente em guerra. É a velha história. A gente reclama, às vezes, por passar por várias dificuldades, mas é a dificuldade que nos dá força, experiência, né? Nos engrossa a casca para que cada vez mais nós sejamos mais fortes e possamos aguentar essas dificuldades da vida com mais tranquilidade. Então, a experiência é necessária e a igreja ela é experimentada nas provas. Mas por quê? Porque quando a gente passa pela prova, através do Senhor Jesus, a gente é aprovado. Então, as justiças, a mudança de vida, era a morte, passou a ser vida através de Jesus. Temos agora regenerados uma nova vida e um novo testemunho, mas estamos preparados para defender o nome do Senhor Jesus com toda a nossa força. É isso que essas colunas representam, porque para que o tabernáculo não seja atingido pelos ventos do deserto, as colunas precisam estar muito bem fincadas, e nós estamos, e nós somos esse povo, esses 60 valentes, que estão ali, ó, protegendo o rei, né? Ao lado ali, ó, junto à liteira. Então, nós somos um povo preparado para defender a igreja de Cristo. Vamos continuar, então. Aqui a gente vê, então, uma visão com menos, né, com menos, assim, na outra figura a gente tinha várias pessoas trabalhando e tal, e então aqui é uma figura mais limpa. A gente consegue ver muito bem o seguinte detalhe. Aqui, a areia do deserto, a ruína, o homem ainda sobre o peso do pecado, sobre o juízo de morte. Mas quando ele passa pela porta, né, a gente vê aqui 4 vãos e a gente vê 5 colunas. Então, era a porta. Ao passar pela porta, então, quando você passa por Jesus, quando você alcança a salvação, entendendo que Jesus é o nosso único Salvador, quando você aceita Cristo, então a gente está aqui, ó. A gente alcançou a salvação. Então nós estamos no pátio, né? Que era onde todo mundo tinha acesso. Só que, dentro desse aspecto da carreira de fé, o tabernáculo em si, não era todo mundo que podia entrar. Ao lugar santo e o santíssimo, somente os sacerdotes é que podiam entrar, tá? E os descendentes de Arão. E, falando do lugar santo, todos eles podiam entrar ali conforme as suas escalas, fazendo os seus trabalhos. O lugar santíssimo, né, o santo dos santos, só uma vez por ano, no Yom Kippur, o sumo sacerdote, ou seja, o líder dos sacerdotes, entrava ali para poder levar o sangue dos animais para poder pedir perdão pelos pecados do povo. Então isso aqui fala de ministério, fala de trabalho. Então quem está aqui no pátio alcançou a salvação. Bacana. Então, ó, nós já mudamos. Saímos da ruína e alcançamos a salvação. Aqui era a morte e aqui passou a ser vida. E aqui já representa aqueles que Deus vocacionou para o trabalho na sua obra, né? Existem os mais diversos trabalhos, das suas mais diversas espécies, conforme os dons que foram dados por Deus, pelo Senhor Jesus e pelo Espírito Santo. Tá claro assim, né? Deserto, ruína.
pátio, salvação, todos têm acesso. O tabernáculo em si, o trabalho ali, ministérios. E algo que é muito interessante, que é um contexto que vale muito a pena a gente dizer, é o seguinte. Vocês devem se lembrar que eu falei que existem 4 vãos na entrada. E é interessante que são 4 vãos e 5 colunas. Mas se a gente for olhar no nível de importância, o vão ele é mais importante do que a coluna. Como assim? Se você colocasse só colunas de fora a fora, não tinha como passar. Então os vãos é que são a entrada. Os vãos é que dão acesso, né? Você tem uma coluna e outra, você tem o vão, você tem a passagem, né? Então se você tem 5 colunas, você tem 4 espaços. E é onde você consegue passar de um lugar para o outro. Então o vão, os 4 vãos, 4 é um número que simboliza muito evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles falam de quê? Qual é o tema dos evangelhos? O Senhor Jesus. E mais do que isso, né? 4 vãos, 4 cores, 4 evangelhos. Há uma representação muito bacana dos evangelhos, numa outra oportunidade a gente pode estudar sobre isso, que cada um dos evangelhos mostra Jesus com um aspecto. Então a gente tem o púrpura, né? Realeza, né? Os reis que utilizavam púrpura era um tecido caro. Aponta Mateus, que apontou o Senhor Jesus especialmente como rei. Aí vem o carmesim. Carmesim, o sangue, né? O vermelho, que é muito parecido com o sangue, aponta para Marcos, que mostra o Senhor Jesus como servo e todo o sofrimento que ele passou para que nós alcançássemos então a salvação. O branco aponta Lucas, Jesus como homem, mas como assim? Porque ele foi o homem perfeito. Ele foi o homem que não teve pecado. Nós nunca chegaremos a essa estatura enquanto estivermos aqui. O porvir, a volta do Senhor Jesus está às portas, né? Está vindo, está chegando. Quando alcançarmos a salvação e estivermos na glória, nós seremos sim o homem perfeito. Por enquanto não, mas Jesus foi o homem perfeito. Então por isso que o branco aponta para Jesus como homem, e quem fala muito de Jesus como homem é Lucas. Lucas era médico. Então ele apresenta Jesus em sua humanidade, assim, especialmente, né? É o contexto mais forte do livro. E o azul, João, que fala de Deus. A gente fala em azul, ou a gente lembra do mar, ou a gente lembra do céu, na sua imensidão, na sua grandiosidade, e não podia apontar para outro senão Deus, que é aquele que ocupa todos os espaços, né? Ele é tão grande que quando nós vemos uma parte, a gente vislumbra, né, algo, um infinitesimal ali de toda a sua grandeza. Por isso que é muito bacana quando a gente fala do mar e a gente fala do céu. Então, João contextualiza Jesus muito como Deus. Então, 4 vãos, 4 evangelhos, 4 cores, 4 formas que Jesus foi apresentado. Mas o importante é, os vãos apontam para Jesus. É a única porta, é a passagem da ruína para a salvação. Falando agora das 5 colunas, elas são estruturais. Então, elas são necessárias, elas não são as mais importantes. Isso é muito interessante, a gente precisa entender isso. Mas elas são estruturais. Então, por que o Senhor Jesus, quando vai ao céu, ele dá dons aos homens? A gente, inclusive, em um vídeo a gente falou sobre carreira de fé, dons ministeriais, a gente fala sobre isso. Né? Se você quiser depois dar uma passada de olho, está lá no canal. Então, é uma parte estrutural. Os homens precisam receber os dons que são os dons naturais, que são dados por Deus, os dons espirituais são dados pelo Espírito Santo e os dons ministeriais são dados por Jesus. Eles precisam alcançar essas ferramentas para que haja uma estrutura de forma que a salvação possa ser levada. Então, o homem é necessário. Sim. Deus necessariamente precisava usar o homem? Não, mas ele assim o fez. Então ele nos deu a oportunidade de trabalhar. Então a porta é Jesus, é o mais importante.
Mas o levar a palavra, aí você tem o apóstolo que vai lá, é como se fosse, né, que por um momento me falhou o nome, aquele que vai e leva a palavra, enfim, eu vou lembrar. Tem o profeta, que traz a informação de Deus, tem o evangelista, que prega a palavra, que confronta o pecado, tem o pastor, que trata com o amor, né? Aquele que cuida da igreja, tem o mestre que ensina, né? Hoje, o apóstolo é aquele que é o missionário, essa é a palavra que eu queria me lembrar, é aquele que vai e facilmente ele encontra pessoas e monta uma pequena estrutura que já é o início de uma igreja. Então, por que isso aqui é importante? Porque para que a igreja seja constituída, precisa desses dons, atuando junto com os dons espirituais, né? E com os dons naturais, claro. Mas nós não vamos entrar em detalhe porque já tem toda uma aula falando sobre isso. Então, recapitulando, a estrutura são os dons que Deus dá, né? O Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo concedem ao homem para que ele possa levar a palavra, para que ele possa levar o evangelho, para que a igreja seja constituída, para que então a salvação seja levada. Mas a porta, a passagem é o Senhor Jesus, que fala dos vãos e são 4. Coluna 5, vãos 4. 5. Ministérios, homem sendo usado para poder materializar o desejo de Deus em fazer a sua obra. 4. O Senhor Jesus, que é a base de tudo e é aquele que é responsável por fazer a mudança, em tirar-nos da ruína e nos passar para a salvação. Vamos para mais um slide? Isso aqui é interessante também, a nível de curiosidade. A cortinada tinha 2,2 metros, então ela era bem alta. Aqui, ó, a gente tem um detalhe, então, das colunas. Eu já vou passar aqui de vez, que eu já vou comentando em cima. Então, é o seguinte, a ponta da coluna, que era aquilo que era visto, quem olhava de fora, o que mais chamava atenção era justamente a ponta de prata, porque ela facilmente refletia a luz do sol. Mas vamos falar de trás para frente, que é mais interessante, que é a base de cobre, né? O que é o cobre? Se a gente lê ali o texto de Isaías, diz assim: eu irei antes de ti e farei os lugares tortuosos retos. Eu quebrarei em pedaços os portões de bronze, né? Bronze e cobre, aqui nós estamos falando, pode ser tanto um metal quanto o outro, eles apontam para a mesma coisa. E cortarei em partes as barras de ferro. O que são essas portas de bronze? Eram as portas, né, das cadeias. Então, Isaías aqui era o período do exílio babilônico, ele profetizava, olha, vai chegar o dia em que eu vou quebrar as amarras, vai chegar um dia em que eu vou libertar vocês, né, dando uma palavra de consolo para o povo. Então, o cobre fala de uma justiça, na verdade não uma justiça, um juízo. Ou seja, olha, você está condenado, então você vai preso. Você vai condenado, então você vai morrer. O pecado faz isso com a gente. E por que a base ela tem a ver, então, com essa questão do juízo? Porque a gente não pode esquecer que o Senhor Jesus morreu por nós, a gente alcançou a salvação, mas a gente ainda é pecador. E se nós não estivermos firmados em Jesus, esse é o nosso fim. Então, nós somos usados por Deus, mas ainda estamos em cima da nossa humanidade e ainda somos pecadores e falhos. A gente nunca pode esquecer disso. Não adianta a gente aceitar Jesus e alcançar a salvação e achar que a gente não é pecador mais. Somos. Então, o que isso lembra? Olha, você é pecador. Mas aí vem as partes boas, né? Marcos 6,3 diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizaram-se nele. O texto não é lá essas coisas, não. É um texto, né, num contexto não muito legal. Mas onde a gente quer chegar é o seguinte: Jesus era o quê? Qual era a profissão dele? Ele era carpinteiro. E para você, por exemplo, ter uma madeira igual a gente está vendo aí, ela precisa ser trabalhada. Então, ok. Lá, o seu início é
Pecado, pecador. Mas então o que o Senhor Jesus faz conosco? Madeira, trabalha para que sejamos usáveis, para que possamos fazer a sua vontade. Então há um trabalho do carpinteiro, essa é a madeira. E na ponta de tudo, a cabeça, né? É como se a gente estivesse falando do corpo, né? É quem está por cima, de onde vem toda a orientação. A ponta era de prata. Mateus 28:15 diz assim: E disse-lhes: O que me dareis? O que me dareis? E eu lhe entregareis. Lhe entregarei. Isso é Judas falando. E eles concordaram em 30 moedas de prata. Ou seja, Judas chegou e falou aqui: Ok, eu até entrego Jesus, mas eu vou ganhar o quê? 30 moedas de prata. Então a prata fala muito do preço da nossa redenção, o preço da nossa salvação. Tá? Então, primeiro pecado, Jesus trabalha, mas a que preço? A morte de cruz, as 30 moedas de prata. Então, o Senhor Jesus está, quando a gente vê a ponta de prata, Jesus é o cabeça da igreja, ele é o responsável pela nossa salvação, pela nossa redenção. A prata fala disso, mas ele está no comando. Então ele pega o pecador, né, o bronze, ele trabalha a madeira, o carpinteiro, né, e aí ele passa a ser o quê? O cabeça e quem comanda a nossa vida. Eu costumo muito dizer que a gente abre mão do nosso livre-arbítrio para deixar Jesus comandar a nossa vida. Então a gente passa a não ter mais a vontade própria, tá? Fazemos aquilo que é a vontade do Senhor Jesus. É claro que vocês estão me entendendo que tudo tem os seus extremos. Claro que a gente pode escolher as coisas. Eu não vou ficar perguntando para o Senhor Jesus assim, que roupa eu vou, eu quero amarela, eu quero azul, não é isso. Mas a nossa vida agora é controlada pelo Senhor Jesus, né? Através do Espírito Santo, porque quando ele foi, ele deixou o Consolador. Então, é isso que cada uma dessas colunas representa. A gente já tinha visto que elas representam as nossas vidas. E o trabalho feito é esse. Vamos, então, mais para frente. O altar do holocausto. E aqui a gente começa a ver umas coisas que são interessantes. As dimensões, a altura 1,30 m de altura, largura 2,2 metros e comprimento 2,2 metros. Então a gente vê que ele é quadrado, né? Tinham essas pontas. E aí qual que era a ideia? Aqui era queimado o animal sacrificado. Isso aponta para quê? Vamos começar pela constituição. Ele era de madeira de acácia. A madeira de acácia ela é muito resistente. E ela tem uma característica que é muito peculiar. É uma das poucas madeiras que suportam ser cobertas por um material líquido. Especialmente um metal líquido, né? O cobre, por exemplo, o ouro, por exemplo, ela consegue receber a camada, então, do metal e não se desfazer. Então, por isso que a madeira de acácia ela é muito utilizada. Aí é óbvio, mais uma vez, a madeira fala das nossas vidas. E tem que ser uma madeira que suporte, né, uma transformação necessária para ser usada para o trabalho. É o caso aqui. Então, ok. Era madeira de acácia, mas se nós deixássemos só a madeira em si e ela não fosse revestida, é claro que quando a gente fosse fazer a queima aqui, então, do holocausto, ela ia se desfazer. E é tão interessante isso que aqui havia uma caloria muito boa e a madeira não se desfazia, porque ela é resistente ao calor. Isso é a grande característica. E mais uma vez, por que essa peça ela era feita de cobre? Por que não fez de ouro? Aqui tem algo interessante. Mais uma vez, o cobre. Cobre, então a gente já entendeu assim. É um juízo. E sobre nós, sobre o homem, o juízo era de morte, né? Lembra da porta da cadeia, né? Eu vou quebrar as portas de bronze, né? Enfim. Sobre nós pesava o juízo de morte. E depende de nós, então, aceitarmos Jesus como esse Salvador e entender que ele se sacrificou por nós, porque as pessoas pegavam o animal,
Havia todo um contexto, né? Não podia ter mancha, macho de 1 ano. Numa outra oportunidade a gente entra em detalhes nisso. Para que o seu pecado fosse perdoado. Então havia uma ação da parte do homem, tá? Então, o homem, a madeira de acácia, é revestido então pelo cobre, ou seja, nós entendemos que somos pecadores e nós entendemos que Deus nos libertou disso através do Senhor Jesus. Então, o juízo que era de morte passou a ser o juízo de vida, mas desde que estejamos apoiados e baseados no sacrifício de Jesus. Então, por isso o altar do holocausto ele está logo de cara, porque quem alcança a salvação e passa por aquela porta, a primeira coisa que ele vê é o altar do holocausto. Então, a primeira coisa que ele vê é o sacrifício de Jesus que fez com que o juízo de morte passasse e ele agora pudesse ter acesso à vida eterna. Então, a primeira coisa é essa. Passou pela porta, sacrifício de Jesus. O devido valor ao sacrifício de Jesus. Por isso que o altar do holocausto era de cobre e não de um outro metal, como o ouro, por exemplo. E aqui tinha outra peça, né, outra mobília, por assim dizer, né? Talvez mobília não seja o nome mais interessante, mas outra peça importante aqui das peças que faziam parte do tabernáculo, que é a pia de cobre. Ela era de cobre puro. E tem uma característica muito interessante dela, que é o seguinte, ela foi feita, né, a palavra fala em Êxodo 38:8, que ela foi feita dos espelhos que as pessoas usavam, das mulheres que ficavam à porta da congregação. Por quê? Para que servia a pia? Antes dos trabalhadores no tabernáculo, né, os sacerdotes, antes deles trabalharem, eles se limpavam, mãos e pés. Né? Era o que eles chamavam da purificação. E para eu me purificar, a primeira coisa assim, eu tenho que entender que eu estou sujo. Certo? Tudo bem que aqui era força de regra, mas o recado era assim. Limpe suas mãos, limpe os seus pés, porque o trabalho que você vai realizar é um trabalho santo e você precisa estar santificado. E por que os espelhos, né? Porque a primeira coisa para você querer se limpar é você entender que você está sujo. Então, aqui a gente já começa a ver assim, se você quer realizar algo na obra de Deus, olhe para si mesmo, espelho, e entenda que você precisa se santificar. Entenda que a sua vida não é qualquer uma. Você não pode fazer de qualquer jeito. Você não pode ter um testemunho de qualquer jeito. Você não pode agir de qualquer jeito. Na nossa falha, a gente vai errar, a gente vai fazer coisas que não agradam a Deus, ok? Pede perdão, que é esse o simbolismo da pia de cobre. E ela era cobre puro por quê? Seguinte, quem pode te justificar, lá no altar do holocausto, você tem uma participação, porque você se arrepende, né? As pessoas levavam ali o animalzinho, mas se arrependia e queriam perdão. Então há uma ação sua. Aqui a ação nossa é de nos lavar. Mas quem efetivamente diz assim, você está justificado, é Deus. Então por isso o metal puro. Não tinha madeira aqui, era um metal puro. Tá? Porque o único que pode justificar é Deus. Né? Há algumas interpretações que também são interessantes, que se você olhar a água com o cobre, né, que era um metal bem assim brilhante, então quando você via, você também tinha a impressão de ser um espelho. Né? Então, antes do sacerdote ir lá e se lavar, ele via o próprio reflexo. Isso é muito importante. Saiba que você é pecador e que você precisa, então, se santificar. Porque aí você vai estar apto para o trabalho. A entrada da tenda, então, a gente vê algo que é interessante. Lá, ela é uma representação parecida com o que tem lá na porta. A gente consegue ver, vou pegar o laser aqui que fica mais fácil, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Né? E da mesma forma, você tem as 5 colunas, que são os ministérios, a explicação é a mesma da porta, e você tem 4 vãos, que é a entrada. Mas aqui tem algo diferente. A porta era a entrada para a salvação. Aqui é a entrada para o trabalho, para o serviço.
Então, qual que é o contexto aqui? A base é Jesus, não tem o que fazer. O tema é Jesus. Se você vai para o culto pregar, você vai pregar sobre Jesus. Né? A igreja, qual que é o tema principal da igreja? É Jesus. Qual que é o tema da Bíblia? É Jesus. Jesus é a base. Então, você não consegue trabalhar para Deus se Jesus não estiver na sua vida. Até porque, falando, por exemplo, em dons ministeriais, é o Senhor Jesus que concede aos homens. Então, Jesus precisa estar. Para você trabalhar, então, primeira coisa, você tem que ter essa vocação, você tem que ter esse preparo que vem da parte de Deus, do Espírito Santo e do Senhor Jesus. Agora, tudo isso, né, a gente vê que as colunas, da mesma forma que era lá no portão, é estrutural. Muitas vezes, Deus te coloca lá, você está ali, né, e Deus mostra até mesmo para aquele que está à frente da igreja, olha, ali é um vaso escolhido, né? Como o Senhor fez com Ananias, quando falou com ele, olha, vai lá e dá dá uma assistência para Saulo, porque ele para mim é um vaso escolhido. Muitas vezes, né? Na verdade, muitas vezes, até que não, acho que todas as vezes, alguém é colocado numa posição de trabalho porque Deus revelou isso ao líder daquela igreja. E esse líder, aqui representado por essas 5 colunas. Então a gente tem 2 contextos. Deus te chama, Deus te vocaciona, mas do homem alguém precisa lá te dar o aval. Alguém precisa ter a sensibilidade de ouvir de Deus que você vai trabalhar, que você é um escolhido para isso. E vamos falar agora sobre as cortinas. Então é o seguinte, o tabernáculo ele tinha toda a sua estrutura, né? A gente vai entrar em detalhes depois, mas vamos falar então sobre 4 tipos de cortinas que haviam sobre o tabernáculo, cujo objetivo era proteger, né, o tabernáculo das intempéries. Pele de texugo, essa mais do lado de fora, aqui realmente tinha contato com a parte externa. Embaixo, pele de carneiro tingida de vermelho, pele de cabra branca, né, era a terceira, e por último, linho fino torcido. Então eram esses 3 materiais. Mas e aí? Quem fica com contato direto com a parte externa, com as intempéries e protege o tabernáculo, aqui é a pele de texugo. É interessante que ela é uma pele que ela não é, ela é suave, mas ela é resistente. Né? Algumas interpretações mostram que também pode ser pele de golfinho. Mas o importante a gente contextualizar é assim. Ela é resistente, ela é durável. O Pai é aquele cuja palavra não volta atrás. Não estou falando que é só o Pai. Pai, Filho e Espírito Santo são um só. Mas, quando a gente sente muito forte no Pai a questão da eternidade. E a gente sabe que para algo durar muito tem que ser resistente. Então, o Pai é aquele que protege. É aquele que protege todo mundo. É aquele que está lá em cima com a sua força, com o seu poder, né? Protegendo. Então, por isso que a pele de texugo aponta para o Pai. Quando a gente vem para a pele de carneiro, a gente fala do Filho. Até porque o vermelho é justamente essa ideia. É o sacrifício de Jesus. Tudo que ele passou por nós para que alcançássemos a salvação. Então, o Pai é a resistência, a força, aquele que protege tudo, né? É o escudo. E aí, o Filho se sacrifica, passa por muitas coisas que nenhum de nós gostaríamos de passar para que tivéssemos direito à vida eterna. É a pele de carneiro, né, tingida de vermelho. E aqui a gente chega na pele de cabra, que aponta para a santificação. Como assim? Por causa da cor. E a gente sabe que a gente não tem santificação sem Jesus. Só que, quem é que te orienta? Quem é que te ajuda para que você alcance santificação? O Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que nos direciona. Vai por aqui, meu filho, vai por aqui. Ó, não vai por aqui, faça isso, não faça isso. É ele que direciona todas as coisas. Né? Por isso, a pele de cabra.
A gente precisa, então, estar santo. Mas para a gente ser santo, que é aquele que foi separado, tá? Não é que agora cada um de nós vai ser canonizado, não é essa a ideia. Mas é que nós somos separados, tirados do mundo, agora nós temos uma vida diferente. E quem nos direciona é o Espírito Santo. Não existe a cartilha do crente, né? O manual lá que te mostra como... Não. O manual é a Bíblia. Mas o que eu quero dizer é quem nos orienta o que devemos ou não fazer é o Espírito Santo. E se atendermos, seremos santificados. O linho fino torcido, então, a gente já viu que o linho fino branco são as justiças. Aqui ele era fino torcido e diz a Bíblia que ele tinha alguns detalhes, como os querubins. Então havia ali um trabalho especial feito para que esse tecido fosse muito bonito, tá? E o que Deus faz na nossa vida é muito bonito. Deus nos tira então da ruína, somos regenerados. Então agora quem nos vê aqueles que foram então transformados através do Evangelho, tá? Então é esse linho fino torcido. E é interessante que quem entrava no tabernáculo, quando os sacerdotes olhavam para cima, eles viam esse tecido. Então, o homem, ele pode ver, a gente não consegue ver o Espírito Santo, a gente não consegue, que é a pele de cabra, a gente não consegue ver a pele de carneiro, a gente não consegue ver a pele de texugo dentro do tabernáculo. A gente consegue se ver, a gente consegue ver tudo aquilo que Deus fez por nós, mudando a nossa vida de um estado triste agora para um estado alegre. Né? Então isso é o linho fino torcido, é a obra de Deus feita, realizada na vida do homem. Aqui a gente consegue ver também 3 tempos, eu acho muito interessante isso. Quando a gente fala do Pai, a gente fala antes de Cristo. O Velho Testamento mostra muito Deus com o seu poder, uma representação de força, né? Uma representação daquele que luta pelo seu povo e que dizima os inimigos, né? É aquele que protege, né? A pele de texugo está aí, é justamente falando disso. Fala muito então do Velho Testamento. Quando a gente fala então da pele de carneiro, é Cristo. É o ser. A gente já está no Novo Testamento. Então a gente fala especialmente dos 4 evangelhos. Descreve a vida de Cristo. Então o personagem principal nos evangelhos é Cristo. Aquele que veio para poder pregar, para poder ensinar como a igreja seria constituída, né? Depois disso, então, vamos recapitular. Velho Testamento, as ações do Pai antes de Cristo, né? A figura principal é do Pai. Não estou dizendo que Filho e Espírito Santo não estavam lá, mas a gente vê muito as ações do Pai no Velho Testamento, que é o período histórico antes de Cristo. Pele de carneiro, então, o período de Cristo, né? Então a gente tem o Novo Testamento falando especificamente dos evangelhos que apresentam a vida de Jesus. Então o foco principal dessa parte dos evangelhos é mostrar Jesus. Velho Testamento, Deus, os evangelhos, Jesus. E depois? Depois de Cristo. É justamente o período DC da história. Mas continua sendo o Novo Testamento, só que aqui fala da igreja primitiva. E quem é que agia sobre a igreja primitiva? O Espírito Santo. Então a gente vê que no depois de Cristo, ainda sendo o Novo Testamento, e se estende aos dias de hoje, é a ação do Espírito Santo. Então vamos lá, Velho Testamento, Deus, Evangelhos do Senhor Jesus, e a partir dos Evangelhos, né, naquele período ali da igreja primitiva, a ação do Espírito Santo. Então são 3 tempos, 3 operações, onde a gente vê figuras principais do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era isso que nós tínhamos para trazer hoje, tá? Espero que ajude, eu espero que seja de valia para a sua vida. Agradeço àqueles que estão assistindo aos vídeos. A ideia é que a gente possa aprender junto. Aprendo eu que tento dar uma estudada, que tento correr atrás das informações. E eu espero realmente que isso tenha sido útil e de grande valia para a sua vida. Semana que vem nós então temos a 3ª e última parte desse estudo sobre tabernáculo. Aguardo você então no próximo vídeo. Até!